O seu quarto está todo branco, sem graça, e você não sabe o que mudar nele? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar 8 inspirações para você conseguir transformar o seu quarto. Oi, oi, eu sou Carla Coutinho, arquiteta, e aqui no canal eu te ajudo a ter um lar mais funcional, acolhedor e bonito. No vídeo de hoje, eu resolvi trazer aqui para vocês 8 inspirações de quartos, ideias legais que você pode fazer aí no seu quarto para transformar todo o seu espaço, tá? E essas inspirações, gente, são lindas, fáceis de fazer e o melhor de tudo, são opções econômicas para você conseguir executar. Então, se você gosta de colocar a mão na massa, se você gosta de você mesma fazer aí a transformação, a decoração da sua casa, aproveita esse vídeo, colhe todas as informações que você deseja, se for preciso, anota num caderninho para você realmente conseguir fazer elas, tá? Mas antes de tudo, já curte aqui o nosso vídeo e se inscreve também no nosso canal, porque isso ajuda muito a gente. E quando a gente fala de inspiração, é para uma imagem nos servir de modelo, tá? Então, as imagens que eu vou trazer aqui de inspiração para vocês, não quer dizer que você precisa copiar tudo, fazer igualzinho está na imagem, para que dê certo no seu quarto também. Mas sim para abrir a sua mente, abrir o seu olhar para, às vezes, um modelo de decoração que você nunca tinha imaginado, um detalhe que você nunca tinha visto e que você gostou. Então, pega essas inspirações que eu vou trazer aqui para vocês e coloquem como se fosse uma nova caixinha de descobertas para vocês, de, às vezes, algum item que você realmente não conhecia ou que você olhava para ele e não gostava, mas agora está com um novo olhar. Pega isso como um modelo para você conseguir fazer aí na sua casa o que você gosta, o que você realmente vai achar legal e que vai caber dentro do seu orçamento, tá? Então coloque isso em mente. Pega essas imagens como uma inspiração mesmo, como um modelo de coisas que você pode fazer ou não. E vai adaptando para o seu gosto, para o seu estilo pessoal. E para esse vídeo eu vou usar o meu ajudante aqui para eu conseguir realmente ver as imagens que eu separei, tá? Para a gente ir conversando, eu ir comentando com vocês o que tem de interessante nessa imagem. E a imagem vai ficar fixa no vídeo para vocês aqui na lateral, para vocês realmente conseguirem ir acompanhando a minha análise desse ambiente, tá ok? Então, se eu estiver olhando para o lado, é porque eu estou olhando aqui para a imagem. Não se preocupem, porque a imagem vai ficar fixa para você. E essa primeira imagem que eu trouxe para vocês é para vocês verem que mesmo com móveis simples, é possível sim ter um ambiente super confortável e super acolhedor, tá? Então, é um ambiente mais simples, mais básico mesmo, mas que mesmo assim é uma gracinha e que ficou lindo. Então, na parede, o que essa pessoa fez que trouxe um charme para o quarto a mais? Ela fez a técnica shiplap. Essa técnica, gente, ela é muito famosa, muito conhecida, que são ripinhas mesmo de madeira para você conseguir colar ali e fazer como se fosse um ripado. Só que o diferente dela do ripado é o espaçamento, que é bem curtinho, tá? Então aqui no YouTube você consegue encontrar mais sobre essa técnica, também saber qual é o material certinho que você usa para fazer ela. Mas olha como que fez um charme a mais na parede, aí nessa meia parede, tá? O shiplap, então, é a parte de baixo, que é ali onde está no verde, e em cima a pessoa trouxe o quê? Um papel de parede bem minimalista, bem bonitinho, mas que trouxe também um toque a mais para essa parede. Não ficou apenas uma meia parede ali. E também, na repartição dessa parede, ela trouxe uma prateleira bem fininha mesmo, bem simples, mas ela colocou o quê? Apoio ali para plantinhas, para vasinhos, decorações que ela trouxe para dentro do espaço, tá? Então, olha que como um quarto simples, com móveis simples, ficou um charme essa parede de destaque. Então, ela trouxe uma técnica aí com uma cor diferente, que é o verde, trouxe esse papel de parede e ainda uma prateleira para trazer esse suporte para decorações, para vasinhos com flores, que ficou uma gracinha. E como eu já falei aqui em outros vídeos, olha só como que a planta, o verdinho aí da natureza, traz um charme a mais para dentro do espaço. O quarto ficou ainda mais acolhedor por conta dessas plantas naturais que ela trouxe aí para dentro desse espaço, tá? Então vocês vão reparar que nessa imagem não tem uma cama posta com muitos tecidos, com variedade aí de texturas mesmo dos tecidos ou das roupas de cama. E também ela trouxe mesinhas de cabeceira simples, que você encontra já pronta mesmo, nada planejado.
mas ficou um charme. A decoração é bem simples, bem minimalista mesmo, mas esse verde das plantas naturais, o verde também que ela trouxe para a meia parede, ficou uma gracinha e trouxe uma vida diferente para esse espaço. Agora, essa segunda imagem, vocês vão ver que é uma proposta totalmente diferente da primeira. Apesar de manter uma meia parede aí, na parede central mesmo do quarto, que é onde fica a cama, é uma proposta bem diferente. Por quê? Essa pessoa trouxe uma técnica diferente, então ela não fez a técnica da imagem anterior, que é o shiplap. Ela trouxe aqui essas ripinhas mesmo, que tanto podem ser de madeira ou até de EVA mesmo, daqueles autocolantes, para fazer dentro da parede. E trouxe também uma pintura diferente do restante do quarto, porque isso já traz um destaque a mais para a parede principal ali do quarto, tá? E vocês vão ver também que tanto a cabeceira da cama quanto a mesinha lateral aí do lado é mais rústica, é num formato diferente, é um modelo mais antigo. Então pode ser que essa pessoa já tinha esse conjunto da cabeceira junto com as mesinhas laterais da cama e só manteve elas mesmo, mudando o restante do quarto. E aqui vocês vão ver que ela já tem uma cama posta diferente, com uma manta, mais almofadas, mais texturas mesmo de tecido. E olha como que já traz diferença também para dentro do espaço ter essa mistura aí de tecidos, texturas diferentes dentro do quarto, tá? Isso traz mais aconchego, traz mais conforto mesmo para todo o ambiente. Vocês vão ver também que se mantém o verdinho aí da planta natural, só que dessa vez a pessoa trouxe ela pendurada no teto, com um cachepô ali que ficou uma gracinha, né? Essa é a planta ajiboia, que eu já falei com vocês também em outro vídeo, porque ela traz esse charme aí do pendente dela e que fica muito legal para dentro do espaço, para você ter em lugares mais altos. Outra coisa que a gente tem diferente aqui também nesse quarto de inspiração é a arandela dourada ali em cima da mesinha de cabeceira da cama. Como eu já falei também com vocês em outros vídeos, a iluminação faz muita diferença dentro do espaço. Então, se você consegue ter esses itens, arandelas, abajures, aí na lateral da sua cama, na cabeceira mesmo, para trazer essa iluminação indireta para quando você quiser fazer uma leitura ou permanecer ali no quarto, mas com a iluminação central apagada, esses são itens muito legais e muito funcionais para você conseguir mexer aí dentro do seu quarto na iluminação, tá? Então, invistam sim em iluminação indireta, com arandelas, abajures, luminárias de chão, porque isso vai fazer muita diferença para o seu espaço aí. E outro detalhe que essa pessoa trouxe para dentro desse quarto, que fez uma diferença total, é o uso da palha, que é um outro elemento natural também. Então, tanto nesse espelho que está acima da cama, que tem essa moldura aí de palha natural, e também ali nesse lado da cama, na lateral ali na parede, que tem tanto o suporte quanto a bolsa de palha, outros itens nesse material, eles trouxeram também mais charme para dentro do espaço. Então, vocês conseguem perceber como é interessante você brincar com as texturas dentro do espaço? Porque ao invés de ter apenas a textura da roupa da cama, essa pessoa trouxe também a textura da natureza, que é ali através da palha e também da plantinha ali natural, e também desses outros tecidos que ela trouxe para dentro ali, para cima da cama. Então, olha como que trazer diferentes texturas para dentro do espaço faz muita diferença. E isso não só para o quarto, tá, gente? Para todos os ambientes. A sua sala de estar, sala de jantar, cozinha. É muito legal você conseguir trazer essas texturas diferentes para realmente quebrar um pouco ali dentro do espaço, para não ficar tudo a mesma coisa. Então, se você tem um espaço que tem muita madeira, traz outro elemento aí, outra textura para conseguir quebrar isso dentro do espaço, para não ficar aquela impressão de que é tudo muita madeira, que está sufocando você com uma textura apenas. E você consegue fazer isso brincando com as texturas mesmo. Então, trazendo uma planta natural, você já consegue fazer essa quebra aí de uma textura repetitiva dentro do seu espaço. Textura de outros tecidos também, mesclar mesmo essas texturas diferentes para realmente trazer mais conforto para o seu espaço, tá? Esse quarto ficou a coisa mais linda e quando eu vi a imagem eu precisei trazê-la aqui para o vídeo, por quê? Mesmo com peças mais antigas, que é a cabeceira, a mesinha lateral aí da cama, que são de madeira mais rústica, nos remetem a algo mais antigo, essa pessoa conseguiu quebrar isso dentro do quarto, trazendo diferentes texturas para dentro do espaço. Então ficou muito legal essa cama posta aí que a pessoa fez, essas texturas diferentes de tecido,
a textura também da planta, da palha. Essa brincadeira de texturas trouxe mais aconchego para dentro desse quarto. Agora, nessa imagem, vocês vão ver que se repetem aí a mistura de texturas. Então, essa brincadeira de diferentes texturas dentro do ambiente, ela continua nessa terceira imagem, tá? A gente tem, então, a palha aqui nesse cesto diferente. Nós temos também as diferentes texturas de tecidos diferentes dentro da cama posta do quarto. A cabeceira também desse quarto, ela é em um outro tecido, então tem aí mais uma textura. Só que nesse quarto, a gente não tem uma parede de destaque com uma outra cor. O quarto se mantém todo no branquinho, só que com um detalhe diferente aí nas paredes, que é como se fosse mesmo um ripado. Só que esse ripado você pode fazer tanto com as ripinhas mesmo de madeira, ou também você pode fazer com canaleta de fio, sabe? Aquela canaleta que a gente usa para esconder os fios ali quando você não consegue passar por dentro da parede. Você consegue fazer esse detalhe de ripado mesmo com a canaleta. E depois fazer a pintura normalmente da parede, tá? Então trouxe totalmente uma estética totalmente diferente para esse quarto e ficou muito bacana. Sem falar as diferentes texturas aí que tem dentro desse espaço, que também trouxe mais aconchego para ele, tá? Como eu falei na outra imagem, nessa daqui nós temos um abajur do lado da cama, então você consegue trazer essa iluminação indireta através do abajur também, como eu falei. Temos um móvel também, uma mesinha de cabeceira, que traz uma cor diferente para todo o quarto, porque o quarto é todo num tom mais minimalista, mais clarinho mesmo. E aí trouxe essa mesa colorida para trazer esse diferente para dentro do quarto, tá? Também tem os quadrinhos que são muito legais para você ter aí na parede, para você trazer essa decoração a mais. E o tapete também que ajuda a trazer mais conforto. Porque aí você sente mesmo essa brincadeira nas texturas e também o conforto de poder andar descalço no quarto. Então o tapete ele ajuda mesmo a trazer mais conforto, mais acolhimento para dentro do espaço, tá? Então, olha só como um ambiente, mesmo seguindo ali toda a paleta do branquinho mesmo, dos tons mais off-white, mesmo assim ele consegue ser acolhedor. Por quê? Porque tem essa brincadeira na textura dos tecidos, tem também a questão do tapete que traz esse aconchego, o abajur ali com a iluminação indireta. Então, tudo isso vai trazendo mais aconchego mesmo para dentro do espaço. Agora, nessa imagem, vocês vão ver que nós não temos aí uma parede de destaque. Então, nós não temos meia parede, cores diferentes. O quarto é todo na mesma cor, na pintura. Só que nós temos o quê? Texturas de tecidos diferentes. Então, nós temos o tapete com uma textura, as roupas de cama com outra, a própria cama e a cabeceira possuem uma outra textura de tecido. Temos também a cortina que vai aí, a cortina longa, né? Que eu já falei em outro vídeo também, que é do chão até o teto. E temos também a palha aí natural, tanto nos pendentes quanto no plafond do quarto. Então, esse quarto aqui eu trouxe para vocês entenderem mais um pouquinho sobre as diferentes texturas mesmo e como que é o poder dela, tá? Ela transforma todo o espaço aí. Se você não consegue mexer na iluminação, se você não consegue fazer tantas decorações assim para o quarto, só de você mexer nas texturas, em uma cama posta bem bonita, com diferentes texturas, diferentes tecidos, trazer um tapete para dentro do espaço, você já consegue um ambiente mais acolhedor e mais agradável também. Então, assim como a iluminação e as decorações, as diferentes texturas de tecidos também trazem muito poder para dentro desse quarto e muito acolhimento, tá? Então, se você não consegue aí trazer tantos itens de decoração, não consegue mexer na iluminação do seu quarto, aposte nos tecidos diferentes, tá? Então, traga mesmo texturas diferentes para dentro do seu espaço. Nessa outra imagem, a gente consegue ver que se repete novamente as diferentes texturas de tecidos dentro do espaço, tá? Mas algo muito legal é a prateleira que foi instalada aí por cima da cama para servir de apoio, tanto para esses livros e também para esses quadros. Isso trouxe um detalhe a mais para o espaço mesmo, trouxe um charme a mais e você consegue colocar várias coisas aí nessa prateleira. Então é muito interessante, se você consegue ter uma prateleira aí no seu quarto, em cima da cama, fica muito legal para você trazer decorações, trazer quadros. Você não precisa apenas instalar os quadros na parede, mas deixar eles apoiados assim na prateleira fica muito legal. Então é uma outra opção. Nesse quarto também a gente tem algumas decorações diferentes. Não temos o uso de nenhuma planta natural,
mas a iluminação aqui na cabeceira da cama, ela é presente. Então, sempre use mesmo algum desses itens para você conseguir trazer mais acolhimento para dentro do seu espaço, tá? Brinque com as texturas, com as cores, com a iluminação. Isso vai realmente trazer uma diferença para dentro do seu espaço. E essa última imagem que eu trouxe é para vocês verem aí, novamente, que um quarto mais branquinho, nos tons off-white mesmo, ele pode sim ser muito confortável. Olha só. Essa pessoa trouxe para esse quarto os tons mais nude, mais branco mesmo, prevaleceu aí o branco então do quarto. Só que ela trouxe o quê? O toque com os tecidos diferentes e também com o verde aí de plantas naturais. Além do toque mesmo do nude que quebra um pouco com o branco, tá? Então, nesse quarto, além das texturas diferentes de vários tecidos que nós temos aí, tanto na cama, o tapete, a cortina que é em um outro tecido também, a cabeceira junto com a cama, tem essa variedade, então, de texturas aí de tecido. Nós temos também as plantas naturais que trazem um verde e um toque a mais para esse quarto. Olha só como ficou bem bacana. E os quadros também de uma forma diferente. Então, não só em cima ali da cama, tem também esse quadro na lateral do lado da cortina, que também trouxe uma diferença para dentro do espaço, tá? Às vezes a gente fica preso achando que o quadro ele só vai poder no quarto ser instalado em cima da cama. Só que não. Você consegue brincar com ele, trazer para outras paredes, não precisa ser apenas um quadro, pode ser uma composição, como nesse caso aqui, ou também trazer outros tipos de quadro. Você consegue brincar mesmo com esses quadros aí dentro do seu quarto, tá? Não precisa ficar preso de que o quadro precisa estar só em cima da cama ou só centralizado, na lateral, não. Você consegue realmente brincar mesmo com os quadros e trazer novas opções para dentro do seu espaço, tá? Então, essa foto aqui ficou bem legal, essa imagem, por conta disso. Porque ela reforça novamente as diferenças de texturas dos tecidos, como que isso faz muita diferença dentro do espaço, tá? A planta também natural, o verde, então, esse toque a mais para você conseguir quebrar uma cor que se repete muito dentro do espaço. Com a planta você consegue fazer isso. E também tem outros itens que a gente já falou aqui, que é tanto as mesinhas laterais na cama, que são muito legais de você ter, muito importantes para servir mesmo de apoio para você. O abajur aqui também, nas duas mesinhas, que serve com a iluminação diferente para você criar uma cena nova. Então a gente fecha esse vídeo aqui mesmo com essa imagem para vocês verem que, mesmo seguindo uma única cor, que é, nesse caso, o branco junto com o nude, você consegue quebrar em alguns detalhes, tanto nos quadros, na planta e também em outros tecidos que você consegue trazer, tá? Então, se você não quer manter tudo na mesma cor, quer trazer só um toque, você pode usar esses itens para trazer as plantas naturais, os quadros, as almofadas também aqui poderiam ser num outro tom, num verde. Você consegue brincar com as cores nesses itens mesmo e manter o seu quarto mais todo ali numa paleta mais clássica, mais branca, mais nude, off-white. Você consegue ter mesmo esse espaço, essa base mais clássica, uma base mais neutra e brincar com as cores em outros itens. Eu espero que esses pontos que eu trouxe aqui para vocês, essas inspirações, realmente sirvam como um modelo para vocês seguirem, como algo para vocês conseguirem transformar aí dentro do espaço de vocês. E é o que eu falei no início do vídeo. Não precisam ficar presos à ideia de que vocês precisam copiar realmente aquela imagem ali que você mais gostou para dentro do seu espaço, tá? Mas peguem mesmo cada item que vocês gostaram mais, cada item que eu falei que traz esses toques para dentro do espaço, para vocês conseguirem brincar e adaptar dentro do seu orçamento, dentro do seu espaço aí, que pode ser menor, pode ser maior. Então, realmente pegue essas dicas e adapte ao seu cenário atual, tá ok? E se eu te ajudei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz, vou amar saber qual foi a dica que você mais gostou. Curte o nosso vídeo, se inscreve no canal e também compartilha com outras pessoas que querem aprender mais sobre decoração. Um grande beijo e até a próxima!